Eu estava visitando a Câmara do Pecado Sexual. Ali haviam muitos departamentos. Então nos mudamos para um lugar onde havia uma cama de concreto de fogo, onde os demônios estavam jogando as pessoas. Era como uma cama de fogo onde as pessoas estavam queimando, pois elas estavam prostituindo em suas vidas. Eles são colocados nesse leito de concreto de fogo porque costumavam se colocar nos leitos da prostituição. Este era o seu tormento. Eles eram colocados naquela cama de concreto de fogo. Enquanto estávamos lá, ouvi uma jovem dizer: Senhor, minha mãe e meu pai eram pastores. Por favor, tire-me daqui. Imediatamente nos dirigimos para aquela senhora. O Senhor disse: minha filha, esse lugar é o que realmente você escolheu. Ela respondeu: Senhor, eu gostaria de ter dado ouvido aos meus pais. Minha mãe e meu pai falaram comigo e me alertaram sobre o inferno. Eu ouvia sobre isso dos meus pais o tempo todo. Eu não era ignorante sobre isso, mas eu não esperava que esse lugar fosse tão horrível. Não escutei os meus pais quando eles me avisaram. Fui influenciada pelo meu amigo na universidade. Nós costumávamos a sair para nos prostituir e dormir com homens. Estávamos dormindo com o nosso professor na universidade para tirarmos notas e passarmos. Íamos a bares e boates para dormirmos com homens por dinheiro. Por meio da prostituição, eu desonrei os meus pais. Eles eram respeitados em nossa cidade. Foi uma vergonha. Eles costumavam me dizer: filha, com o seu estilo de pecado que você leva na universidade, se você continuar a endurecer o seu coração, recusando-se a se arrepender, você está correndo um grande perigo, pois existe um lugar chamado inferno, um lugar de tormento. Mas eu ignorei o aviso deles. Eu não entendia a gravidade desse lugar e continuei com meu estilo de vida de prostituição. Um dia fui a bares e boates com um homem para me divertir. Foi quando estávamos voltando para a universidade que eu sofri um acidente e acabei aqui. O Senhor olhou para ela e chorou. O Senhor disse a ela: minha filha, você teve o tempo e oportunidade de se arrepender na terra, mas porque você desperdiçou sua vida e oportunidades, agora olhe para onde você caiu. Agora é muito tarde. Nesse lugar eu vi uma celebridade mundial que vivia na prostituição e vi pessoas de todas as raças e nacionalidades. Vi papas e pastores imorais no inferno. Eu vi muitos papas dos tempos antigos nesse lugar e fiquei chocado. Eles foram lançados nesse leito de fogo e estavam em tormentos. Eu disse: Senhor, os papas estão sendo atormentados nesse lugar. O Senhor disse: eles têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. 2 Timóteo 3:5. O Senhor disse: esses sacerdotes são uns bandos de hipócritas. Muitos deles fingiram não ter filhos, mas existem filhos e as namoradas são irmãs dos conventos. Disseram a si mesmos e as irmãs dos conventos: se dormirmos com as irmãs dos conventos, não é um problema porque somos santos e elas também são. Os papas que vi ali eram de um século atrás. Antes de eu nascer, todos eles dormiram com irmãs de conventos porque consideravam que elas eram santas como eles. Eles fingiam viver em santidade, mas dormiram com irmãs. Eles deram dinheiro às irmãs e elas tiveram filhos com eles. Isso era prostituição. Nesse lugar eu vi pastores, e esses pastores eram severamente torturados. Os demônios colocam no peito algo que parece uma Bíblia. Não era uma Bíblia real,
mas uma Bíblia de metal aquecido a altas temperaturas que pressionavam em seus peitos. Os demônios disseram a esses líderes que foram ali para o inferno por causa de suas imoralidades. Os demônios disseram a eles: vocês conheciam a Bíblia muito bem. Mostre-nos o seu conhecimento. Esse leito de fogo de concreto era um leito de prostituição. Não pude ver o seu início nem seu fim. Eram inúmeras as almas que estavam presas nesse leito de fogo de concreto. Finalmente voamos sobre o leito de concreto de fogo e então eu vi um rio de lava subindo. E eu vi inúmeras almas que estavam presas e acorrentadas. Eles estavam abaixo do rio de lava. Eu vi almas no inferno por pornografia. Acima do rio de fogo eu vi aparelhos de TV, telefones, tablets e todos os tipos de aparelhos eletrônicos. O Senhor disse: essas almas estavam apegadas a filmes pornográficos. Eles estavam assistindo pornografia em TVs, telefones, tablets e todos esses dispositivos eletrônicos que gritavam justiça acima do rio. Esses aparelhos os condenavam. Eles gritavam justiça, pois foram eles que mancharam esses dispositivos. Eu vi TVs e telefones flutuando e reivindicando justiça. Quanto mais esses aparelhos clamavam por justiça, mais essas enormes correntes prendiam essas almas. Eu vi que essas correntes estavam subindo mais alto na superfície. O Senhor disse que essas correntes estavam subindo para a terra. Quando aqueles que assistem pornografia morrem nos seus pecados, essa corrente os amarra no pescoço, puxando-os para baixo do mar de lava. Irmãos, sempre sinto dor nos funerais quando as pessoas dizem aos entes queridos que já faleceram: descansa em paz, pois muitos não irão para o lugar de paz e descanso. Quando o homem rico morreu, a Bíblia diz que ele foi para o lugar de tormento e a maioria dos mortos vão para o lugar de tormento. Mas as pessoas continuam dizendo que a sua alma descanse em paz. Eu vi gente confessando e exigindo misericórdia no lugar do tormento. Mas era tarde demais para eles. Eram milhões de almas na lava e acorrentadas por causa da pornografia. Eles estavam presos nas profundezas da lava. Eles não podiam nem mesmo flutuar acima do mar. Eles estavam lá no fundo e nós descemos. Vi que essas correntes eram maiores que os humanos. Essas correntes os sufocavam com força. Vi almas no inferno por lesbianismo e homossexualismo. Eu vi um lugar que era uma grande cova e dentro dessa cova haviam pessoas, elas estavam nas chamas. Pareciam tontos, correndo em todas as direções, procurando escapar do fogo e chorando. Eu vi que essas pessoas estavam segurando as suas partes íntimas. Na verdade, eu vi que cobras estavam saindo de suas partes íntimas. Essas cobras se moviam por todo o corpo, entrando nos olhos, indo até a barriga e saindo na parte sexual. Eu vi todos os tipos de demônios acima do poço e eles estavam zombando e rindo dessas almas perdidas. Jesus disse: essas são mulheres que fizeram sexo com mulheres. Elas são lésbicas. Esses homens aqui são aqueles que estavam na sodomia e no homossexualismo. Seus dedos e órgãos sexuais foram substituídos por cobras. Entre essas pessoas eu vi um político nacional. Esse político estava entrando em uma relação homossexual com homens que trabalhavam em seu gabinete. Para trabalhar em seu departamento governamental, eles precisam aceitar dormir com ele.
Eu vi que seu órgão genital se transformou em uma cobra que eu estava mordendo. Eu vi outro político que foi morto pelo presidente. Ele foi enforcado e executado porque ele se opôs ao regime ditatorial do falecido presidente, mas também era homossexual quando morreu nessa execução política. Para minha surpresa, eu vi o próprio ex-presidente nesse lugar de lésbicas e homossexuais. Nosso falecido presidente era um homem que se comportava como um rei no país. Este homem causou um caos no país. Ele gostava de glória e autoridade, porque pensava que era um Deus. Eu vi que o ex-presidente era atormentado por homens que estavam ali. Esses homens disseram a ele: "Você é aquele que nos trouxe aqui e estamos perdidos por sua causa." Eu vi que esses homens mordiam o falecido presidente na parte genital, acusando de ser a causa de seus tormentos. Eu disse: "Senhor, até o nosso presidente está nesse lugar de homossexuais e lésbicas." O Senhor disse: "Esse foi o estilo de vida que ele escolheu quando esteve na terra." Ele estava dormindo com mulheres e homens. Todos os homens com que ele dormiu estão aqui. Eles estavam reunidos diante dele e o acusavam e mordiam a sua parte íntima. Eu vi que no inferno isso era o que se chama de lugar de entretenimento. Irmão, se você tivesse matado um homem e feito uma mulher cair no inferno, você será levado no lugar de entretenimento para que as pessoas que você levou para o inferno possam torturá-lo. Qualquer um que veio ao inferno por sua causa irá torturá-lo no inferno, porque você é a razão pela qual essa pessoa caiu no inferno. Eu vi almas condenadas no inferno por causa do aborto. Eu disse: "Senhor, mas há países que autorizam o aborto." O Senhor disse: "O diabo sabe que não seria fácil convencer a maioria a aceitar o aborto. É por isso que ele entrou no sistema político para torná-lo uma lei, para eles legalizarem o pecado que deveria levar as pessoas para o inferno." Então eu vi uma mulher que estava queimando no fogo. Ela disse: "Senhor, tem misericórdia, tire-me daqui." Ela disse a Jesus: "Meu marido estava trabalhando em um bom lugar, então ele perdeu o emprego e começamos a sofrer de pobreza." Um dia ele me disse: "Querida, já que estamos com dificuldades financeiras, não deveríamos ter mais filhos. Temos que prevenir uma gravidez indesejada, pois não seremos capazes de financiar seus estudos." Não muito tempo depois dessa decisão, engravidei por acidente. Ele me forçou a abortar a gravidez. Fui abortar e tudo correu bem. No entanto, muitos meses depois, engravidei pela segunda vez e abortei. Foi quando engravidei pela quarta vez que tive problemas e morri durante o processo de aborto. Eu morri por causa da decisão dele. Ele me forçou. Eu estou sofrendo aqui por causa da decisão dele. O Senhor disse: "Ninguém é responsável pela ação de outra pessoa." O Senhor disse: "Quem são esses bebês que estão atormentando você?" Ela disse: "Esses são os 4 bebês que eu abortei no mundo." Os bebês realmente abortados vão para o céu para estar com Jesus. Os bebês abortados no inferno são projeções da consciência condenada a atormentar essas mulheres eternamente por cometer esses abortos. Você que assistiu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o 3º dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho
e filha de Deus. Procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom Adonai.